Pode avançar. Gog e Magog no dia de juízo. Então o que nós temos aí? Textual, está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. E sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Verdade prática. A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Está dando muito eco aqui. Então, nós aqui estamos focalizando em uma guerra que a igreja não passará. Amém, meus irmãos? A maioria da crentalhada que ainda está levando Jesus a sério tem medo de uma guerra estourar, porque se ela estourar, todos nós vamos sofrer as consequências. Então nós estamos sempre postergando uma guerra monstruosa para depois, ou seja, para depois que a igreja for arrebatada. Agora ficou muito agudo, viu? Um pouquinho mais grave. Para depois que a igreja for arrebatada. Mas nós vamos ver que não é bem assim que a história se desenrola. Então, quais são os pontos? Sobre a identidade dos povos invasores. Partindo, os invasores, compreendendo a profecia, Gog. Sobre a identidade dos povos invasores. Ponto 2. Magog, Meseque e Tubal, coalizão de Gog. A maioria dos irmãos sempre nós ouvimos falar que esse Gog é quem? Da onde virá esse tal de Gog? Nós ouvimos durante anos falar que esse Gog, esse Magog é Rússia, porque nós vamos ver que o texto vai dizer que esse invasor ele vem do norte. Mas vamos ver e sempre ouvimos falar que o anticristo vem de que região? Vem da América do Sul, da América do Norte, vem do continente asiático. Da onde que vem o anticristo? Israel. Vem do continente europeu. Da onde vem o anticristo? Nós sempre ouvimos falar. Aliás, isso quando eu me converti, né, irmãos? Há 30 anos atrás falava muito disso. Hoje já não fala mais, porque parece que nós queremos morar na terra. Então pouco se ouve falar desses assuntos relacionados à nossa bendita esperança. Mas lá atrás nós ouvimos falar que o anticristo viria da Europa, de algum país europeu, por conta do bloco que se formou a partir da União Europeia. Então nós ouvimos falar que ele viria dali. Mas, irmão, qual é a estratégia do diabo? Qual é a maior estratégia que o diabo usa? Quem sabe me dizer? Qual é a maior estratégia que o diabo usa para enganar crentes e não crentes? É da ilusão. Ele é mestre em enganar as pessoas, dizendo que ele não existe. Se a pessoa acreditar que o diabo não existe, irmão, ora, morra abaixo. Então a maior estratégia do diabo é fazer as pessoas acreditar que ele não existe. Enquanto a pessoa está acreditando que ele não existe, ele está do outro lado trabalhando intensamente na vida do indivíduo, mas ele diz que o diabo não existe, o inferno não existe, então ele consegue trabalhar intensamente sem que a pessoa se aperceba que ele está trabalhando. Então foi desviado os olhos do povo para uma região. Nós vamos ver já nos mapas. Para a região norte, segundo, e ainda tem até um mapa que traça de Israel até chegar lá na Rússia, norte. Mas nós vamos ver que não é bem assim que a história se desenrola. Terceiro ponto, contexto escatológico, Gog e Magog, a Rússia nesse contexto, a origem da interpretação, da onde surgiu essa interpretação, que Gog e Magog estão localizados na Rússia, nós vamos ver pela lição. Amém, meus irmãos? Amém. Quem leu Ezequiel 38 e 39 aqui, essa semana?
Leram ou não leram, irmãos? Ô, irmão, os irmãos não lêem revista, os irmãos não lêem a Bíblia, fica viajando comigo aqui, meus irmãos. É para ler. Eu coloquei material lá, disponibilizei o material lá para vocês, para os irmãos lerem, porque é difícil de entender. Se não tem a leitura, complica mais ainda. Mas agora vamos embora. Avança. Vamos ler então, já que os irmãos não leram, vamos ler. Abra lá Ezequiel, capítulo 38, versículo de 1 a 6. E essa estratégia de Satanás, infelizmente, ele está operando 24 horas dentro da igreja, desviando o foco, desviando a atenção, desviando o olhar, para que não se enxergue aquilo que está se desenrolando na nossa cara, na nossa fuça. Vamos ler Ezequiel 38, do verso 1 ao verso 6. Preste atenção na leitura. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande companhia com pavês e com escudo, manejando todos a espada, Pérsia, Cuxi e os de Put, com eles todos os escudos e capacetes, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitos povos contigo. Agora, 39, de 1 a 10. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe Meseque e de Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, e tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e os animais do campo, e te darei por pasto. Sobre a face do campo cair, porque eu falei, diz o Senhor Jeová: enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E te farei conhecido no meu santo nome, no meio do meu povo Israel. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor Santo de Israel. Eis que é vindo, e se cumprirá o Senhor Jeová este dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão totalmente e queimarão armas e escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças farão fogo, e com tudo isso por 7 anos. Então, e não trarão lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que roubam, e despojarão aos que despojam. Assim diz o Senhor Jeová. Esses são os dois textos que fala Ezequiel 38 e 39. Profecia essa, irmãos, que ela está em pleno cumprimento agora. Enquanto os irmãos estão aqui me ouvindo, e enquanto eu estou falando, essa profecia, ela está em curso exatamente nesse período chamado hoje. Percebe como que o diabo, ele consegue tirar a visão do povo? Qual é a grande desculpa que nós temos hoje? A maioria de nós diz que não lê, não estuda, por quê? Porque não temos tempo. Porque o tempo nosso é curto.
E aí o que acontece? Não conseguimos ler o texto sagrado, não conseguimos perceber que as coisas estão acontecendo agora, na nossa frente, na nossa cara, porque falamos que não temos tempo. Ora, irmão, nós temos tempo para tudo nesta vida, menos para Deus mais. O tempo que nós estamos dando hoje é uma migalha ou uma esmola. Eu vou perguntar, mas não precisa se manifestar não, para não espantar o freguês. Mas dos irmãos que estão aqui, quantos capítulos da Bíblia você leu essa semana? Só essa semana. Não estou dizendo durante o ano inteiro, só esta semana. Não é para falar não. Isso é uma resposta que vocês dão a vocês mesmos. Quantos versículos, vou reduzir, quantos versículos da Bíblia você leu hoje, ou essa semana? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não levamos isto aqui a sério. Infelizmente, nós não levamos a palavra de Deus a sério como nós levamos a nossa vida. Cada um dos irmãos que estão aqui leva a sua vida a sério, sim ou não? O que te faz levantar, o que te faz trabalhar? Porque você leva a sério a sua vida. Porque você precisa trabalhar, se você pagar, você precisa comer. Certo? Certo. Mas isso aqui, qual é o nível de seriedade, qual é o nível de importância que a palavra de Deus tem para a sua vida? A sua aproximação em relação a ela vai dizer o grau de importância que ela tem para você. A sua vida diária com ela vai dizer qual é o grau de importância. Quando a gente fala de estudo bíblico, estudo bíblico, deixa isso para lá, qualquer hora eu faço, quando der tempo eu faço. Mas se já pensou, vamos fazer com a mão ao contrário, você já pensou se nós fizéssemos com a Bíblia, com a nossa vida, o que nós fazemos em relação à Bíblia, em relação à obra de Deus? Como é que estaria a nossa vida? Difícil. Então, irmãos, veja bem que o que nós estamos lendo hoje, aprendendo hoje, está acontecendo agora. Ninguém está enxergando. Por exemplo, por que a Rússia tem essa necessidade de invadir a Ucrânia? Se você pegar, não vamos ler depois, mas se você pegar o capítulo 38, vai dizer de povos que vêm entre mares. De povos que vêm entre mares. A Rússia tem necessidade de invadir a Ucrânia, porque ela tem necessidade de ter acesso ao mar, que ela não tem com tanta facilidade. Quem domina os mares consegue dominar o mundo, consegue escoar a produção, consegue escoar tudo. Então o interesse dela não é só invadir a Ucrânia por invadir, é por garantir rota marítima que ela não tem. Mas o texto de Ezequiel diz que Deus levaria povos de muitos mares, coisa que a Rússia não tem. Por isso nós vamos ver se de fato esse povo que vem do norte contra Israel é a Rússia ou não. Amém, meus irmãos? Avança. Esse texto que vamos estudar mostra a veracidade das profecias bíblicas e seu cumprimento na história humana. Então Ezequiel 38 e 39, ele mostra como que Deus trabalha na história humana e como é que Deus intervém na história humana. Mas também é para nós um alerta, para nos manter mais fiéis diante do Senhor. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você pega uma profecia bíblica, que você sabe que ela já se cumpriu, que você sabe que ela está se cumprindo, irmão, se isso não te colocar mais fidelidade na sua vida, não te colocar mais ânimo na sua vida, então não tem mais nada que possa fazer por você. Nem Deus pode fazer nada por você.
Se estudar a palavra de Deus e você ver a veracidade da palavra, daquilo que Deus fala, que aconteceu, que está acontecendo, não te colocar em pé nessa vida, nada mais vai te colocar em pé. Porque nós estamos diante da palavra de Deus, estamos diante daquele que detém a história humana em suas mãos. Então, quando estudamos isso, é para nós um alerta, mostra como que Deus trabalha na história humana e nos faz ser um pouco mais fiel a Deus, tamanha a veracidade do texto bíblico. E fala sobre o juízo de Deus sobre as nações confederadas, que nós vamos ver, que está aqui no texto de Ezequiel 38. Amém, meus irmãos? Até aí tudo bem? Então vamos lá, avança. Sobre a identidade dos invasores. Vamos ler capítulo 30, versículo 3 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 30, versículo 3. Porque está perto um dia sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios ele será. O que diz o texto? Porque está perto o dia de quem? Do Senhor. Está perto o dia do Senhor, será o tempo dos gentios. Vamos entender, irmãos, o que é esse tempo dos gentios. Esse tempo chamado tempo dos gentios começou com a invasão na terra de Israel e vai terminar com o fim da grande tribulação. O tempo do gentio começou com Nabucodonosor no século 7 antes de Cristo. O tempo dos gentios ainda continua. Quando é que ele vai se findar? Quando se instalar a grande tribulação. Então tudo aquilo que está determinado para a história humana, tudo aquilo que está determinado para Israel, tudo aquilo que está determinado para a igreja, está em curso no chamado tempo dos gentios, que vai culminar com o término na grande tribulação. Amém, meus irmãos? Vamos ler Apocalipse capítulo 16 e versículo 16. Então, tempo dos gentios é um tempo que começou quando Nabucodonosor invadiu a terra, deportou os judeus, levou para a Babilônia. Esse tempo continua, esse tempo não cessou. Dentro desse tempo do gentio é que haverá o dia do Senhor, que é quando terminar a grande tribulação, que Cristo vier. Vocês já leram isso na Bíblia, irmão? No Antigo Testamento? Calma lá, vamos abrir Ezequiel não, Zacarias. Abra lá em Zacarias. Vamos ver quando é que o tempo dos gentios vai terminar, que ainda não terminou. Zacarias capítulo 14. Então, Ezequiel capítulo 30, versículo 3 diz que se iniciou um período em que as nações estariam subjugando Israel. Irmão, por mais que Israel esteja na sua terra, por mais que Israel seja uma nação, Israel continua sendo subjugado, porque Israel continua sob pressão em relação à questão palestina. Então o tempo dos gentios ainda não terminou, ele está em curso ainda. Zacarias capítulo 14 vai dar a data de quando vai terminar esse tempo. Olha, Zacarias capítulo 14, julgamento final. Eis que vem o dia do Senhor. Irmão, sempre você vai ver repetir o dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de juízo. É um dia de juízo sobre os incrédulos, sobre os gentios, sobre aqueles que não deram ouvido, sobre aqueles que estão dormindo no sono da indolência. Este dia virá. Ele não veio, ele virá. E ele virá no período de grande tribulação. Olha o que diz Zacarias 14: eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti.
porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Olha, irmão, Ezequiel capítulo 36, capítulo 38, capítulo 39 vai dizer que quem está levando essas nações confederadas é o Senhor que está levando as nações confederadas para Israel, porque é para Israel também tempo de juízo. Irmão, vocês estão me entendendo? Amém ou não amém? Amém. Se estiver difícil, fala, eu paro para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. Zacarias está falando do mesmo evento que Ezequiel está falando, Ezequiel 38 e 39. Então vamos lá. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Parte disso se cumpriu já com Nabucodonosor. Outra parte vai se cumprir quando cessar o tempo dos gentios. E o Senhor sairá a peleja contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E aí ele fala de várias batalhas que o Senhor saiu e pelejou contra, em relação ao seu povo, e venceu para o seu povo. Olha o verso 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre aonde? Monte das Oliveiras. Aonde que Jesus foi assunto aos céus? Monte das Oliveiras. Da onde que Jesus subiu aos céus? Aonde, meus irmãos? Monte das Oliveiras. Não é o que está lá em Atos, que hoje pergunta, por que vocês estão aí olhando para cima? Esse mês que estão vendo sendo levado aos céus, ele voltará, e ele voltará no mesmo lugar. Então ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias. Então aqui está dizendo quando vai terminar este tempo do gentio que nós estamos vendo lá em Ezequiel capítulo 3, capítulo 30 e versículo 3. O tempo dos gentios ainda está em curso, vai terminar no final da grande tribulação. Agora sim, abra lá em Apocalipse capítulo 16 e versículo 16. Quem achou, leia. Apocalipse 16, 16. Isso mesmo. Sim, isso, é isso aqui mesmo. No próprio texto de Apocalipse vai aparecer aí a palavra Gog e Magog. Só que esse evento que está dizendo aqui, o Apocalipse 16, Gog e Magog, nada tem a ver, se eu não me engano, avança aqui, irmão, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, pode voltar lá, volta lá. Não, onde você estava, avança, aí, para aí, tá? Então, essa invasão de Gog e Magog ocorrerá antes da tribulação. Presta atenção. Essa invasão de Ezequiel 38 e 39, há uma grande possibilidade dela acontecer antes da grande tribulação, ou no início da grande tribulação. Então, esse evento que Ezequiel está narrando aqui no capítulo 38, no capítulo 39, ele tem a grande possibilidade de começar antes da grande tribulação. Amém, meus irmãos? Ou seja, a igreja pode pegar este período de Gog e Magog, de uma confederação maciça, enorme, gigantesca, que virá contra Israel.
Então nós estamos olhando lá na frente. Não, nós não vamos estar aqui no Armagedon, nós vamos vir com ele. Mas essa batalha de Gog e Magog, ela tem grande possibilidade de começar antes da grande tribulação. Entenda-se que a igreja estará por aqui ainda. Por isso que todo mundo está com medo e assustado em relação à Rússia. E ela vem avançando. Essa guerra aí, se ela quisesse acabar com essa guerra, ela já teria acabado. Se os irmãos olharem no mapa, e depois a gente vai ver aqui, ela está indo para a Ucrânia, depois vai para a Finlândia, Polônia, o que era a antiga União Soviética. E se essa escalada acontecer, isso pode acontecer antes do arrebatamento da igreja, e a igreja que aqui está sofrerá as consequências de uma guerra. Irmão, ninguém queira saber o que é estourar uma guerra. Se você tem uma ideia, uma noção, na Europa, que agora é período de frio, os europeus estão em grande dificuldade, porque lá o inverno é rigoroso. E quem é que manda gás para a Europa inteira quase? A Rússia. A Rússia cortou o fornecimento de gás para a Europa. Agora estão em dificuldade, queimando carvão para poder se aquecer. Irmão, se a Rússia avançar terreno dentro da Ucrânia, aí você fala, pastor, o que isso tudo tem a ver? Tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Se ela avançar e chegar, porque a Ucrânia faz fronteira com a Polônia, e ela chegar na Polônia, invadir a Polônia, aí então todas as nações estarão envolvidas, porque a Polônia faz parte da OTAN, que é um conglomerado de nações que se uniram para se autodefender. Tratado Atlântico Norte. Quem é o cabeça desse tratado? A América. Se a Rússia avança para a Polônia, logo os Estados Unidos vai ter que revidar, e as nações confederadas vai ter que revidar. Aí Ezequiel 38 e 39 está em pleno curso, que é uma grande possibilidade dessa batalha acontecer antes da tribulação, ou no início da tribulação. Amém, meus irmãos? Mas, pastor, essa semana passada já houve um ataque de bomba no Iraque. No Irã ou na Polônia? Não. O que aconteceu na Polônia foi um míssil que caiu da própria Ucrânia, assim dizem. É isso. Porque se vem da Rússia para a Polônia, aí é outra história. Não, mas no Iraque também, em Israel também teve uma explosão lá no centro da cidade lá também. Assim, mas isso é uma eterna guerra deles lá. Isso aí não tem nada a ver com esse conglomerado. Tem tudo, não, mas está tudo no contexto. Tá? Vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Então, o Armagedon, que é quando Cristo, que nós lemos lá em Zacarias 14, quando Cristo voltar, ele vai extirpar todas as nações. Isto é o Armagedon. Agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 8, fala o quê? E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. Essa batalha de Apocalipse capítulo 20, versículo 8, não tem nada a ver com Ezequiel 38 e 39. São coisas distintas. Ainda que nós estamos vendo aqui o nome Gog e Magog aparecer em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, não tem nada a ver com Ezequiel capítulo 38 e 39. Amém, irmãos? Vamos entender, avança. Ambos os eventos são distintos pelos seguintes fatos. Primeiro, em Ezequiel 38, a invasão é após a restauração de Israel. Vamos ler Ezequiel capítulo 38 e versículo 8. Depois de muitos dias será visitado. No fim dos anos virá a terra que se recuperou de espada,
e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão segura. Esse evento de Ezequiel 38, ele acontece após a restauração de Israel. Essa invasão do Apocalipse, ela acontece depois do milênio. Amém, irmãos? Estão comigo, sim ou não? Apocalipse capítulo 20, versículo 8, não tem nada a ver com Ezequiel 38 e 39. Essa batalha dos confederados, nós estamos estudando aqui essa manhã, ela acontece depois que Israel está restaurado em sua terra. Israel não está restaurado em sua terra hoje? Está restaurado em sua terra hoje. Então essa batalha vai acontecer nesse período. Israel já está na sua terra, já foi restaurado em parte. Agora essas nações virão sobre Israel, que já está restaurado. Do evento de Apocalipse 28 vai acontecer depois do milênio. Segundo, Ezequiel 38 será feito por um pequeno grupo. Nós já lemos do capítulo 38, versículo 1 a 6. São nações confederadas. É um pequeno grupo. Em relação a Apocalipse capítulo 20, versículo 8, serão todas as nações que virão contra Israel. Está conseguindo perceber a diferença entre um evento e outro, irmãos? Está entendendo, irmã Claudete? Dona Joana? Mancida? Amém. Manzilda? Amém. Dona Branca? Amém. Olha, mas é para entender, não é para ficar mais ou menos. É o que não entendeu? Fala que eu repito. Jôncio, irmão, ó, isso aqui é para ser entendido. Depois você ficar com dúvida, é complicado. Não entendeu? Fala que eu volto e explico. Mauro, Manselma, seu José, está entendendo, meu irmão? Renato, Heron, Zezinho. Então bora. Então lá, será feito por um pequeno grupo, em Apocalipse 20, verso 8, por todas as nações. Ezequiel 38, Gog é um príncipe, Magog é uma região, está lá no versículo 2. Gog é um indivíduo, Magog é uma região. Apocalipse é uma personalidade satânica, é o próprio anticristo em Apocalipse 20, verso 8. Em Ezequiel 38 é um príncipe, o Gog, e Magog é uma região. Já em Apocalipse é uma personalidade satânica e a gente chama de anticristo, certo? Portanto, são eventos distintos e diferentes. Então, quando você lê Apocalipse capítulo 20, não tem nada a ver com Ezequiel capítulo 38 e 39. Amém, meus irmãos? Adiante. Terra de Magog, um dos descendentes. Vamos abrir lá Gênesis capítulo 10, versículo 2. Tudo isso daqui que está falando de Gog, Magog, Meseque, Tubal, Togarma, tudo filho de Jafé. Gênesis capítulo 10, versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Pronto, todos esses nomes que estão em Ezequiel 38, que é tratado como regiões, porque foram os filhos de Jafé que povoaram essas regiões, que levam o nome de cada um. Então Gênesis capítulo 10 está falando dos filhos de Jafé.
dos filhos de Jafé, que povoou essas regiões e que acabou tomando o nome deles. Amém, meus irmãos? Então, Magog, descendente do filho de Noé, são povos vindos do norte, que eles habitaram a parte norte de Israel. Israel está cá embaixo. Os filhos de Jafé povoaram parte de cima, parte norte, e os da África também. Avança, não. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Os nomes que aparecem na Ezequiel 38 são os filhos de Jafé. Quem são os filhos? Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Todos descendentes de Jafé. Aí você tem Acã, Cuxê, Mizraim, Put, Canaã. Aí você tem lá Sem, Arfaxed, Elam, Assur, Lud, Aram. Aí você tem as descendências aí, tá? Tudo bem, depois você vai em casa lá com calma. Então o que nós estamos vendo em Ezequiel 38 são os filhos de Jafé, que povoou a região norte, dando origem às cidades que respectivamente está localizada com os seus nomes, que nós vamos ver quem são essas cidades hoje. São semitas, né? São semitas, tá? Nós vamos ver quem são essas cidades hoje. Avança, irmão, tudo bem aí? Outro mapa aqui, ó. Aqui, Israel está cá embaixo. Israel está cá embaixo. Tudo que vocês estão vendo aqui é o que a Bíblia diz lá, de um povo que vem do norte. Está na Ezequiel 38, de um povo que vem do norte. É isso aqui, ó. Então lá, olha lá, aonde Sem ficou, aonde Cã povoou e aonde Jafé povoou. Jafé povoa a região norte. Aí você começa a ver lá o nome das cidades. E aí os filhos de Jafé estão lá para cima. Olha lá, Tubal, Togarma, Magog, Gomer, Madai. Então os filhos de Jafé foi povoar a região norte. Aqui estão os semitas aqui, ó. Os filhos de Sem aqui, ó. Como é que a gente identifica aí norte, sul, leste ou oeste? O sol Norte, nasce, o sol nasce, sul, leste, oeste. o sol nasce ao norte. Agora você me pegou aí. Vê aí para mim, Aaron, rapidinho aí. Nascente. Nascente do sol. Então, os filhos de Jafé, está vendo que eles estão povoando a região norte, que está acima de Israel. Não são os povos do norte que vai vir contra Israel, são os povos do norte. Quem são? Esses que nós estamos vendo aí. Avança. Tudo bem aí, irmãos? Depois eu vou pôr de novo lá no grupo, lá, e os irmãos peguem lá e estudem lá com tranquilidade. Olha lá, compreendendo a profecia. Essa profecia de juízo é para os inimigos de Israel e para todos os tempos da restauração de Israel. Vamos ler Ezequiel 36 e verso 24. Ezequiel 36 e verso 24. Mas essa briga de Israel não aparecendo vem desde 45. Ela vem desde sempre. É uma briga familiar. Porque Israel estava sem nação, né? Sim, nós vamos chegar lá. Vamos com calma, por partes iguais, para não confundir os irmãos. Vamos lá. Ezequiel 36 e verso 24. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Israel está espalhado. Aqui Israel já está no cativeiro. Assim como Deus os levou para o cativeiro, Deus os congregará novamente na sua terra, restaurará novamente o seu povo
dentro da sua terra. E dentro da terra de Israel, o juízo virá sobre Israel e virá sobre as nações. É nesse momento que Israel clamará pelo Messias. Não o Messias que eles estão esperando, mas o Messias que já veio, foi para o céu e está voltando. E é nesse momento que Zacarias 14, que nós lemos, se cumprirá. Quando o povo estiver em angústia, em aflição, acuado, cercado, e eles clamarem pelo Senhor, Ezequiel 14 vai se cumprir quando Cristo vier, juntamente com a sua igreja, para fazer a intervenção em relação ao seu povo. A Késia, a missionária para Cristo, ela foi para Israel, ela foi para a Inglaterra para estudar, para evangelizar Israel. Na ida e vinda, ela falava que os judeus estavam tudo voltando. Ela via no aeroporto os judeus voltando para Israel. Mas Israel não comporta todos os seus filhos. A profecia que diz que Israel seria espalhado pelas nações, ela continua em curso. Israel, o Estado de Israel, o país de Israel, não comporta todos os seus filhos. Mas chegará uma hora que os seus filhos voltarão para a sua terra quando os seus limites forem alargados. Agora ela não comporta. Mas os filhos de Israel estão espalhados entre as nações. Ela vai expandir seus limites para comportar os seus filhos. Ezequiel 36, 24 fala de uma restauração. Que Deus iria restaurar o seu povo na sua terra. Quando ocorreu de fato essa restauração? 1948, com a criação do Estado de Israel. Em cumprimento, Ezequiel 37, que o povo fica fazendo campanha para a restauração espiritual. Quantas campanhas nós fazemos baseado em Ezequiel 37, pedindo restauração espiritual, sendo que Ezequiel 37 está falando de uma restauração nacional. Que Deus falou lá no capítulo 36, verso 24: eu vou trazer vocês de novo para a sua terra. Ezequiel 37 se cumpriu quando? Em 1948. Vamos ler Amós capítulo 9, versículo 14 e versículo 15. Quem tiver em Amós capítulo 9, por favor, leia os versículos de número 9 e os versículos, capítulo de número 9, versículo 15, 14 e 15. Se tiver difícil para achar Amós, vai lá no índice. Amós. Eu trarei do cativeiro meu povo, Israel, e eles edificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão jardins, eles comerão o fruto, e plantá-lo-eis na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que eles têm, diz o Senhor, meu Deus. Os senhores e senhoras sabem que Israel foi dividido em dois reinos: Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul foi levado cativo para a Babilônia. Reino do Norte foi levado cativo para a Síria. E a promessa que Deus fez para o Reino do Sul está fazendo para o Reino do Norte. Assim como vocês foram arrancados da terra de vocês, eu vou levar vocês para a terra de vocês novamente, e ninguém mais vai arrancar vocês da sua terra. Esta profecia ainda, ela se cumpriu em partes e vai se cumprir ainda. Porque a vontade do povo hoje é arrancar Israel de sua terra para criar um Estado palestino e deixar Israel sem terra, sem um lugar. Mas a profecia diz que Deus faria o povo voltar para a sua terra novamente, e Deus assim o fez. Então essa restauração, ela se iniciou em 1948. Avança. Gog, a identificação de Gog, que não é uma descrição pessoal, nós já lemos, está lá em Gênesis capítulo 10. É dito que Gog é rei da terra de Magog. Voltando lá em Ezequiel,
Vamos voltar lá. 38. Olha lá, vamos ler. 38, verso 1. O que está escrito ali. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog. Olha lá, terra de Magog, príncipe chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ela. O Gog é um indivíduo. Magog, Meseque e Tubal são regiões, a qual Gog é o príncipe, ou é o chefe, é o cabeça, é o governante da terra. Então, a identificação desse cidadão aí, dessa região. Chefe de Meseque e Tubal, descendente de Jafé, que nós já vimos lá atrás. Essas regiões estão localizadas no norte de Israel, capítulo 39, versículo 2. Olha lá. Essa região que nós estamos lendo aqui, versículo capítulo 38, versículo 1. Ezequiel no versículo 2 vai dizer que ela está localizada na região norte em relação a Israel. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, far-te-ei subir do extremo norte. Quem é que vai fazer Gog subir contra Israel? Deus. O mesmo Deus que está dizendo que vai restaurar Israel é o mesmo Deus que está dizendo que vai levar os confederados para a terra de Israel, para atacar Israel, porque é um juízo para as nações e para Israel. E te farei e te tratarei nos montes de Israel. Então Deus vai tratar com Israel também, mas vai tratar também com essas nações. Amém, meus irmãos? Amém. Então, onde estão essas regiões hoje? Que nós estamos falando aqui de Gog, Magog, Tubal, Togarma, Meseque. Aonde elas estão hoje no século 21? Avança. Está aí, ó. Está aí, ó. O que nós vemos lá chamando de Gog, Magog, Meseque, Tubal, Togarma, está aqui, ó. Região do Cáucaso, está aqui, ó. Tudo isso está aqui, ó. Armênia, aqui, ó. Turquia, Armênia, Geórgia, toda essa parte aqui que vocês estão vendo aqui, tudo isso aqui, menos aqui Irã, que aqui é a Pérsia. Tudo isso aqui é o que nós estamos vendo aí na Bíblia. Fora a Rússia, tá? Vou explicar. Cáucaso, região do Cáucaso, tá? Por que a região do Cáucaso? Está entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Olha aqui, dá só uma olhadinha. A Rússia é um país vasto, grande, enorme. Olha o acesso que ela vai ter para o Mar Cáspio. Mas ela quer do outro lado, aonde está o Mediterrâneo. Tá? Então tudo que nós estamos vendo lá, chamado lá de Gog, Togarma, Magog, Meseque, é isso aqui que nós estamos vendo. Armênia, tá? Tudo isso daqui, todo esse povo aqui, de Irã para cima, até chegar lá no limite de Rússia, tudo isso daqui é região norte, habitada pelos filhos de Jafé. Tudo isso daqui que vocês estão vendo é a região norte, que virá, que Deus trará daqui para baixo, onde está Israel. Amém, meus irmãos? Então, me perdi um pouco aqui. Exceto Rússia, tá. Tudo isso daqui é região norte. Ô, pastor, ali em cima a Rússia. Então, a Rússia não quer o Mar Cáspio, que é o maior, ela quer o Mediterrâneo. Ela quer para cá, porque é para cá ela vai ter mais saída. Mar Negro, Mar Mediterrâneo, os oceanos, que ela não tem acesso. Ela passa a ter acesso a partir da Ucrânia. Por isso que ela tomou a Crimeia, aonde tem um porto, que ela tem acesso aos mares. Mas a Bíblia diz que Deus levaria um povo que ele está habitado entre os mares. Está lá em Ezequiel 38, 39. Um povo que está habitado entre os mares. Quem está habitado entre os mares? Mar Cáspio, Mar Negro, Mediterrâneo, região norte. Então essa ideia de que o Gog é Rússia, hoje ela já não é unanimidade. Se ela não é unanimidade, por exemplo, esse livrinho aqui, que é um livrinho curto,
e de fácil entendimento. Esse livrinho aqui do pastor Antônio Gilberto, aqui, esse livrinho é de 1984. 1984, o pastor Antônio Gilberto já estava dizendo aqui que o anticristo viria desta região aqui, ó, do mundo muçulmano, mais especificamente daqui, ó, e não lá de cima da Rússia ou do continente europeu, tá? Então já em 84 já era dito isso, tá? Devido à localização. Avança, irmão, tem mais um mapa aí. Entenderam então, irmãos, o que é a região norte? Tá? Tudo aquilo que vocês viram ali, Armênia, aquele povo todo ali. Sobre a identidade dos invasores, Magog. Quem é esse Magog? Que nós vemos lá em Gênesis, lá em Crônicas também está lá, é feito menção desse Magog, que é um dos descendentes de Jafé, filho de Noé. Em Ezequiel, ele aparece como um lugar. Esse filho de Jafé, que é chamado de Magog, lá em Ezequiel ele aparece como um lugar, como uma região. Tá? Vamos ver. O historiador Flávio José identifica Magog com os citas. Vamos ler, olha só, vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 12. O próprio Paulo vai fazer menção desse povo. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Quem achou, lê, por favor. 3:11. Isso. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro. Barbarocita, serve ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Esse Gog aí, Magog, é a região dos citas que é citado aí em Colossenses capítulo 3 e verso 11. Então veja que o próprio Paulo vai fazer menção dessa gente no seu texto. Não há grego, não há bárbaro, não há citas, Magog, uma região. Circuncisão nem incircuncisão. Isso. Bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Pronto. Esse citas que é citado aí em Colossenses 3:11, esse Magog que é citado lá em 38:2, 39:1 e 6, aonde é essa região hoje? O que nós chamamos de Armênia e a Média. Volta lá naquele mapa, está aqui, ó. Tá? Então essa região chamada Magog nada mais é do que esse país chamado Armênia. Média, que depois vai ser os persas. Então de Magog sai a região da Armênia, que sai os persas, que hoje é chamado de Irã, que mudou. Os persas até 1935 eram persas. Em 1935 mudou o nome para Irã. Vê que está tudo aqui na região norte de Israel. Então esse Magog, que é uma região que nós conhecemos como Armênia, que está no norte de Israel. Avança lá. Vamos ler? Abra lá em Ezequiel 38:15. Ezequiel 38:15. Quem achou, leia. Virá, pois, do teu lugar das bandas do norte, e tu, muitos povos contigo, montados todos a cavalo, e um grande ajuntamento e exército numerosos. No meu texto assim: virás, pois, do teu lugar do extremo norte. Então a Armênia está mais para cima ainda. Então virá do extremo norte. Quem? Magog. Junto o quê? Com um exército poderoso. Um ajuntamento de Tubal, de Gomer, de Meseque. E por esse ajuntamento, várias outras nações virão contra Israel. Então quando você lê o versículo 15,
lembre-se que ele está falando da Armênia, que é chamado no texto de Ezequiel de Magog. Amém, meus irmãos? Hoje toda essa região é o que conhecemos como Rússia, está lá para cima, mas isso aqui hoje já não é consenso mais. Meseque e Tubal, está lá em Ezequiel 38, verso 2 e 39 e 1. Também, filhos de Jafé deram origem aos reinos dos frígios, da Capadócia e Anatólia, que hoje é a atual Turquia. Depois nós vamos ver lá na frente por que o pessoal identificou esse Gog como sendo Rússia. Esse Gog identificado como sendo Rússia nada mais é do que uma interpretação de uma palavra. Aí diz que Meseque e Tubal, Meseque seria Moscou e Tubal, Tobalski, ambas cidades russas. Essa a gente vai ver lá na frente. É citado também Togarma, que deu origem à Turquia e à Armênia, filho de Gome. Ele é identificado com o povo Cáucaso, que deu origem aos germanos e alemães. Então todo este povo que você está vendo aqui, Magog, Meseque, Tubal, Magog e Gomer e Togarma, todos eles estão localizados na região do Cáucaso. Acho que tem mais um mapa aí, avança aqui, ó. É mais fácil mostrar do que eu falar. Aqui, ó, está aqui, tá? Volta no outro mapa lá, só um minutinho. Esse aqui, tá? Isso aqui é chamado de região do Cáucaso, tá? Que eles deram origem, tá? Meseque, Tubal, Magog, Gomer e tudo deram origem ao que nós conhecemos do Cáucaso, porque eles estão entre mares, Mar Cáspio e Mar Negro, e aqui embaixo o Golfo Pérsico, se eu não estiver errado, tá bom? Avança lá, aqui, então lá, Gomer, Roche, que está lá no texto, depois eu explico, Magog, Pérsia, Irã, Togarma e Tubal, ambos aqui, Togarma e Tubal, estão na região da Turquia e Armênia. Então quando diz que o povo veio lá, olha aqui, irmão, olha aqui, aonde está Israel? Israel está aqui, aqui é o norte. Ele diz o povo que vem do norte. Se você fizer uma linha reta aqui, o primeiro ajuntamento que vem do norte tem que ser da região do Cáucaso, aqui, não é região de mares? Aqui, Mediterrâneo, Mar Negro, Cáspio, região entre mares. Se você traçar a região norte, a primeira região que vem é a região da Turquia, e não a Rússia, que está lá em cima. Então esse povo que está dizendo Ezequiel 38 e 39, eles vêm desta região aqui contra Israel, porque Israel aqui não tem amigo, Israel aqui só tem inimigo. Todos os aliados de Israel estão fora do continente asiático, é da Europa, da América, mas no continente asiático em si, Israel não tem aliado. Israel está cercado por uma pleiade de inimigos, doido para atacar, avançar e tomar a cidade. Amém, meus irmãos? Avança. Aqui, aqui é onde está a Ucrânia e aonde está a Rússia. Aonde a Rússia tem fome e sede por essa região, dominar essa região aqui. Sim. Então, para deixar um pouco mais claro para as pessoas, Magog, então, é o anticristo que vai atacar, ou antes da tribulação, ou no começo dela? Não. Por quê? Não é o anticristo ainda. Porque toda essa região aqui virá não só contra Israel, mas contra o anticristo. Vamos ler um texto para os irmãos entenderem o que eu estou falando? Em Daniel. Abra em Daniel. Daniel, capítulo 11. Daniel está depois de Ezequiel. Daniel, capítulo 11. Daniel capítulo 11.
verso 40. Olha o que diz: e no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com os seus carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Verso 41. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escapará esse, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Nós vamos ver que os líbios e os etíopes fazem parte desta confederação que vem contra Israel. Mas, verso 44, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Espantarão quem? Espantarão o anticristo. Por que não diz que o anticristo firmará uma aliança com Israel? Tem que ter algum evento que ele possa se apresentar para Israel como o Messias. Tem que ter algum evento que dê chancela a ele de se apresentar com ele. Então você pega aí o verso 44, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o mar santo e glorioso, mas chegará a seu fim e não haverá quem o socorra. Aqui está falando do extermínio do próprio anticristo. Mas os versículos aqui 40 a 44 diz que uma grande confederação, que é essa que nós estamos falando aqui de Ezequiel 38 e 39, virá não só contra Israel, mas também virá contra o próprio anticristo. E aí é onde ele sairá em batalha. Porque tem que haver um evento que dê ao anticristo a chancela de ser aquele Messias que os israelitas estão esperando. Quando é que acontece essa chancela? Quando vier essa confederação do norte que atacará não só Israel, mas também o anticristo. Amém, meus irmãos? Aí é um prenúncio da chegada do homem, que ele tem que vir com uma solução, não só para Israel, mas uma solução para a humanidade, para o mundo em si. Ele tem que aparecer com alguma coisa, ele tem que aparecer com alguma solução. Então é nesse momento que essa confederação que nós vemos aqui, que os etíopes e os líbios, que faz parte dessa confederação, virá sobre Israel. Ô pastor, oi. Nesse evento é onde vai ter a expansão de Israel. É onde Israel não vai... ainda. Não ainda. Não ainda. No final desse período, sim. Isso vai haver essa expansão. Isso para nós vem a visa de informação. Não entendi, Jesus. Isso para nós funciona como informação, conhecimento das Escrituras. É claro, porque se você tiver conhecimento do que está acontecendo hoje, ora, é natural que você, ou você se fortaleça, ou você se descambe de vez, para ver a veracidade dos fatos que narra a palavra de Deus. Então é um alerta. É um alerta para nós. É um alerta para nós. Como eu falei no início da lição, isso mostra o juízo de Deus sobre as nações, mas também é um alerta para a igreja de Cristo, para nós vermos como que a profecia bíblica está se cumprindo em nossos dias, para que nós acordemos e nos coloquemos mais e mais diante do Senhor, para que não sejamos engolidos por essa enxurrada. Assimilar direito, na acepção da palavra, e nós seremos atalaias, né? Sim, eu estou dizendo para você o seguinte, que essa batalha, ela pode acontecer em nossos dias. Em nossos dias. Eu não estou falando de uma batalha que vai acontecer lá adiante. Eu estou falando de uma batalha que vai acontecer, tem toda a possibilidade de acontecer nos nossos dias atuais. Mas tem todo sentido, porque muitos estão achando que essa batalha vai acontecer depois da tribulação. Nós temos 3 grandes batalhas, irmãos.
3 grandes batalhas. Essa é uma delas. Magedon é o final. A Magedon não é o final. Magedon é quando Cristo voltar com a igreja no Monte das Oliveiras, estipar as nações. Percebe, irmão, a confusão que faz com a nossa cabeça? Por isso nós temos que estudar isso aqui, para a gente ver se a nossa fé é fortalecida, ou a gente descamba logo de vez. Porque nós estamos vendo coisa aqui que está acontecendo agora. Não é coisa que vai acontecer. Nós estamos vendo coisa que está acontecendo agora. Um cenário que está se montando. Por exemplo, quem é o presidente da ONU? Quem que é o presidente da ONU? Eu esqueci o nome dele. Um etíope. Ele não é mais. Dédalus Adhanom. Estava no controle da ONU, das Nações Unidas. Um etíope. O texto está dizendo que os etíopes virão também contra Israel. Então vê que está tudo na nossa cara. Ô pastor, Avança. o versículo 38, 39 de Ezequiel, vem qual século? Não entendi. Essa profecia de Ezequiel está em qual século? Qual profecia? Essa que eu estou falando? Isso, essa. Agora. Não, quando Ela foi escrita no 6º século tá, entendi. antes de Cristo. Aí você faz as contas. De antes? Antes de Cristo. 500 e alguma coisinha para 2020. Você faz as contas. Quantos anos tem essa profecia? Faz a conta. Ele está falando no 6º século antes de Cristo para 2023. Você faz as contas. Era uma coisa que ele viu e que está se cumprindo agora no nosso século, no nosso período. Aí você faz as contas e vê quanto tempo tem. O Napoleão falou que nós somos pré-tribulacionistas. É isso, nós vamos ver isso também, não agora. Aqui, irmãos, nós vamos ver lá depois, a gente vai ver. Toda ela lá: Gomer, a casa de Gomer, a casa de Togarma, Magog, Meseque, Tubal. Aqui está tudo localizado certinho. Você vai ver Magog lá em cima, lá na Rússia. Mas aqui é o miolo do negócio, irmão. É aqui, ó. Regiões entre mares. Você tem Mar Negro, você tem o Mediterrâneo, você tem aqui o Cáspio. Um povo que vem das regiões entre mares. Não é a Rússia não está lá entre mares. Mas o cerne é aqui. Olha onde está Israel aqui. Olha onde está Israel aqui. Ezequiel está falando da profecia, olhando para o norte, olhando para a região da Turquia, que aqui era antigamente Anatólia, Capadócia, que nós acabamos de ler. Ele está olhando para isso daqui, para esta região aqui. Da onde vem essa força? Mais os de Pud, os Dalí, os Cuxê, daqui da região da África. Então veja que é uma avalanche de gente para atacar um paiseco desse tamanho aí, desse tamanho, que não consegue ter do tamanho do estado de Sergipe, e uma confederação monstruosa vem contra esse lugar chamado Israel, o centro do mundo. Avança. Olha lá, a região do Cáucaso, Gomer, Suíça, França, Magog, Polônia, Alemanha, Ucrânia, Áustria, Hungria, Romênia, Togarma, Turquia, Armênia. Aqui nessa região aqui, era a antiga União Soviética. Olha aqui o que ele quer. Ele quer avançar para cá, porque ele quer entrar aqui no Atlântico, Atlântico Norte, que ele não tem acesso. Ele não tem acesso a isso aqui, A Rússia está fechada, não tem acesso. O acesso mais curto para ela é por meio da Ucrânia, aonde ele está invadindo, aonde ele está entrando. Amém, meus irmãos? Então tudo isso está acontecendo no nosso dia. Então quando você lê a Bíblia,
quando você lê a profecia e você consegue identificar os países, as nações, você vê a coisa se desenrolando em pleno século XXI. O que os Estados Unidos estão fazendo a respeito disso? Não está se manifestando contra a Rússia. Porque não chegou a hora ainda. Não é hora. Não é hora, mas vai chegar uma hora que vai se manifestar. E quando se manifestar, então todos nós estaremos envolvidos nesse rolo. Por enquanto, só a Europa está sentindo o drama desta guerra. Mas possa ser que daqui a pouco todo mundo vai sentir o drama dessa guerra, porque não vai escapar ninguém. Avança. A população da Europa já está preocupada com isso, estão com os olhos no Brasil. Porque não tem gás, né? Se não tem gás, não tem como aquecer o povo. Está aqui, da região da onde vem o dito anticristo. Está em toda essa região aí que Ezequiel está vendo, chamado de norte. Avança. Coalizão de Gog. Ezequiel 38:5. Quem são as coalizão? Pérsias, Irã, Etíope, África, Sudão, os Djibouti, Líbia, Gome, Alemanha, Togarma, Turquia. É essa força de gente que vem em relação a Israel. Aí vamos ler Ezequiel 27, versículo 10. Ezequiel capítulo 27 e versículo de número 10. Ezequiel 30 e verso 5. Etiópia, Put, Lud ou Líbia, onde que eu estou aqui? E toda a mistura de gente de Cuxi e os homens da terra da liga, juntamente com eles cairão a espada. Aí a profecia contra o Egito, porque o Egito também está nessa confederação, em que Deus extirpará essa confederação também. Então está aí a força que virá sobre a cidade de Jerusalém. Então lá, a Bíblia cita os Cuxi, que são os etíopes, Put, Líbia. Ambos, Cuxi e Put, são descendentes de Caim, semente ímpia, que está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 6, e Crônicas, 1:8. Então, esses aqui são a semente ímpia de Caim. Os da Líbia, os de Put, os da Etiópia, é a semente ímpia lá de Caim. Se a gente voltar lá, a gente vai ver que Caim, ele povoou essa região, que nós conhecemos como região africana. Assim diz o Senhor: esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações, estão os países ao seu redor. Pronto, e ela está exatamente no meio de tudo isso aqui que nós estamos vendo. Então, toda essa profecia localizada ao norte de Israel, que compreende a Mesopotâmia, Ásia Menor, regiões do Mar Cáspio, Mar Negro, que nós já vimos lá, que é toda aquela região, Armênia, Turquia e por aí vai. Então, é essa profecia, é isso que Ezequiel está vendo para os tempos do fim, que são o nosso. Nós não estamos no início de nada. O povo vive pedindo, irmão, dizendo que haverá um grande avivamento no Brasil. Eu espero que haja. Eu espero que realmente haja um grande avivamento no Brasil. Mas, irmãos, biblicamente, aonde nós vimos um grande avivamento no Antigo Testamento? Biblicamente falando, aonde nós vimos um grande avivamento no Antigo Testamento? O Brasil surge como um suporte aí. Sim, tudo bem, pode vir como suporte. Mas no Antigo Testamento, aonde há um grande avivamento que aconteceu no meio do povo? Quem me ajuda?
Ocorreu um grande avivamento no Antigo Testamento. Que se for daqueles moldes ali, então que vem. A Inglaterra teve um avivamento. A Rainha Vitória. Vamos ler, irmãos, no Antigo Testamento, aonde houve um grande avivamento. Se você abrir Êxodo, capítulo 2, Versículo 23. Êxodo 20, capítulo 2, verso 23. Êxodo capítulo 2 e verso 23. Aqui ocorreu um grande avivamento no meio do povo. Vamos ler? E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito. Qual era o rei do Egito? O rei do Egito, segundo diz a história, que o rei do Egito que recebeu Jacó e os filhos, deu a melhor terra do Egito, que é a terra de Gozém, diz que este rei do Egito era de linhagem semítica. Por isso ele abraçou o povo. Agora presta atenção nos detalhes do texto. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa... Quando é que eles começaram a suspirar? Depois que o camarada morreu. Depois que o rei bom morreu. O rei bom que colocou eles na melhor terra. Uma terra fértil, uma terra próxima do Nilo. Irmão, quem é que lembrou de Deus ali? Para que Deus? Para que? Está saindo água da torneira. Estava adorando o sol. Meu salário está vindo. Está tudo bem na minha vida. Para que Deus? Para que orar? Né? Para que orar? Deixa para os trouxas. Para que consagrar? Deixa para os tontos, para os quadrados. Avivamento virá através da angústia, né? Aí haverá procura. Para que levantar cedo? Você trabalha a semana toda. Você tem sua vida para viver. Né? Você tem sua vida para viver. Vai se preocupar com suas coisas. Vai se preocupar com sua vida. Esse negócio de igreja não leva ninguém a nada. Igreja não é necessário. Ora em casa desigrejados. Igreja, irmão, igreja não é necessário. Vir ao culto não é necessário. Era assim que o povo estava lá no Egito. Aí, continua a leitura. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Olha o verso 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atendeu Deus para a sua condição. Olha, irmão, se o avivamento tiver que vir sobre o Brasil, então primeiro vem a peia. Prepara o lombo. Está todo mundo orando. Senhor, então esquecha a boca, faz oração bonita. Senhor, Deus de Israel, mande sobre nós os reinos do avivamento.
E aí Deus está lá no céu. Esse tonto não sabe do que ele está me pedindo. Se eu mandar, eu não sei o que acontece com tu, meu filho. Porque antes de vir o avivamento, vem a chibata, irmão. Põe isso na cabeça. Não tem avivamento com a vida boa que o brasileiro está levando, que os crentes do Brasil estão levando. Não tem avivamento, que tem afastamento, como vocês estão vendo. O que nós estamos vendo é afastamento diário e contínuo. Aqui nós sentimos mais porque nós somos pequenos. Mas eu vou conversando com meus amigos pastores. Eu falo, pastor, a coisa está difícil. Os crentes estão folgados. Tem crente que está até hoje com pandemia. Aí o povo fala, não, nossa, o ser humano dessa pandemia vai ser os crentes. Irmão, nós queremos uma coisa que nós temos que nos perguntar se nós estamos preparados para receber. Nós estamos pedindo uma coisa que nós temos que analisar se nossa vida está pronta para receber o que nós estamos pedindo. E se você for ler mais e mais a Bíblia, você vai ver que todo avivamento ele vem com uma aflição. Antes do avivamento ele vem uma aflição. Por quê? É preciso que o povo se aproxime de Deus. É preciso que o povo reconheça os seus pecados. É preciso que o povo reconheça que Deus é tudo em todos. É preciso que o povo reconheça que nós temos necessidade de Deus, mas necessidade de verdade. Aí então o avivamento ele vem. É preciso que nos arrependamos com roubo, com choro, com humilhação diante do Senhor, para que de fato esse avivamento, irmão, não é essa festa que esse povo faz aí, não. O avivamento que Deus deu, se você perceber, o avivamento que Deus deu para o povo aqui no deserto, aqui no Egito, foi para eles suportar até Deus tirá-los da terra. Eles não oraram e Deus tirou, não. Deus deu força para eles suportarem até Deus tirá-los da terra. Ali foi reavivamento, avivamento, como os irmãos quiserem chamar. Outro avivamento bíblico, não vou citar todos, tem um monte, se você for ler a Bíblia você vai achar um monte. Mas outro avivamento bíblico que ocorreu, que nós estamos pedindo, que nós queremos. Cenáculo. Antes de vir o avivamento, veio a perseguição. E aí Deus mandou do seu Espírito e capacitou a igreja de então a suportar o sofrimento que viria depois ainda. Então, querido, o avivamento não é para gozar o bem bom da vida. Avivamento é dado e vai ser dado sempre para que nós possamos suportar a carga, porque ela não é fácil. Então, se isso que o povo brasileiro está pedindo, de fato eles querem, tem que saber o que está pedindo. Se nós queremos avivamento, haverá alguma coisa que nos leve para perto de Deus, para próximo de Deus, para junto de Deus. E leva o povo a voltar para a igreja, né? Eu não digo nem tanto voltar para a igreja, mas voltar-se para Deus, porque quem está em Deus está na casa. Não é só voltar para o templo. Não é só voltar para o templo. É voltar-se para Deus. Porque quem se volta para Deus, irmão, tem prazer nas coisas de Deus. Amém ou não amém? Tem prazer em estar aqui, tem prazer em cultuar, tem prazer em trabalhar, tem prazer em fazer. Quem está em Deus? Quem não está em Deus pode estar na casa, mas não tem vontade. Nós estamos vendo um esfriamento, porque 80% dos encarcerados nós somos conhecedores da palavra. Então que venham. Mas óbvio, o esfriamento é constante e contínuo. Deus vem buscar todo mundo? É claro que não, meu irmão. Já falei a vocês uma bancada de vez. Deus vem tirar uma igreja de dentro de uma igreja. Não é toda igreja que vai.
Queira Deus que todos nós estamos aqui, eu não posso garantir a vida de ninguém, eu posso garantir a minha vida. Eu posso garantir a minha vida. Minha parte eu faço, que é instruir, esclarecer, dar clareza, e cada um faz o que quiser com a informação. Eu posso garantir minha vida, não posso garantir a vida de ninguém. Minha vida é o que eu tenho que garantir. Eu não posso dizer que todo mundo aqui vai subir. Eu não sei. Mas eu sei que todos que estão em Deus, se aproximando de Deus, querendo Deus, ora, está fazendo por onde? Mas aqueles que infelizmente que o bichinho da modernidade mordeu, irmãos, acabou. O que é o bichinho da modernidade? Qual que é o homem? O homem moderno é um homem perverso, ruim. O homem moderno é um homem que ele diz que a fé dele é uma fé privatizada. O que é uma fé privatizada? Eu não tenho que interferir no jeito que ele crê. Ele crê do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser. Eu posso ensinar aqui a palavra, eu posso instruir, mas ele crê do jeito que ele quiser. Se ele não quiser acreditar em nada do que eu diga e quiser acreditar do jeito dele, irmão, vocês conhecem gente que está vindo do jeito deles aí. E você vê claramente que está totalmente fora da palavra. Mas você vai conversar com uma pessoa, dialogar, e ele vai dizer: não. Meu modo está certo de ver. Minha maneira de enxergar está certo. Por quê? É uma fé privada. Irmão, eu tenho dificuldade hoje para conversar com as pessoas. Porque tudo que eu falo embasado naquilo que eu aprendi. E eu falo baseado naquilo que eu aprendi pela palavra de Deus. Eu não falo baseado no que eu acho. Porque se eu começar a achar muita coisa, eu vou começar a falar: irmão, não é importante eu não vir não, vamos ficar em casa. Não é no que eu acho, é no que está aqui como verdade bíblica. Então eu estou tendo dificuldade de conversar com alguns irmãos. Porque eu falo uma coisa, falar o seu servir a Deus, irmãos. Porque senão Deus vai ser para você uma mera opção. Você vai vir quando você quiser, você vai tomar ceia quando você quiser, você vai participar quando você quiser, você vai fazer quando você quiser. Aí Deus não é mais uma prioridade para você, Deus é uma opção para você. Irmão, não deixa esse bichinho danado morder você, porque se ele morder você, você vai descer morro abaixo. Aí você vai ficar, sabe como o quê? Como a igreja de Laodiceia. Eu tenho tudo, eu não tenho falta de nada, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo normal. Mas a Bíblia diz que a igreja de Laodiceia estava cega e não conseguia enxergar sua própria nudez, porque deixou o bichinho da modernidade morder o indivíduo. Deixou Deus desse século. Qual é a estratégia do Deus desse século? Cegar o entendimento das pessoas. Não é o que o diabo sabe fazer? É o que o diabo sabe fazer: cegar o entendimento das pessoas, colocar na cabeça da pessoa aquilo que ele acha que ela vai ter que seguir, e aquilo que ela vai seguir, ué. Isso vai fazer o quê? Então hoje nosso trabalho pastoral, quem lida com a palavra, quem lida com o texto, irmão, está cada dia mais difícil, está cada dia mais complicado. Mas o que nós que lidamos com isso, sabemos a dificuldade que estamos atravessando, do grau de incredulidade que está tomando conta da igreja, da frieza espiritual que está tomando conta da igreja, nós temos que seguir o conselho do apóstolo Paulo, que ele diz em Atos capítulo 20, versículo 28, cuidai de vós mesmo. O que Jesus falou? Aquele que está em pé, o que ele tem que fazer? Cuide para que não caia. Porque, irmão, crente que cai, esfria na fé, é igual viciado em droga. É a mesma coisa. O viciado, quando ele luta contra a droga, e chega uma hora que ele perde a batalha, ele se enfia de cabeça até a morte. É a mesma coisa o crente que esfria na fé. O crente que esfria na fé, ele vai descer morro abaixo. E vai descer morro abaixo de tal ponto que o diabo vai lhe cegar, e vai fazer você sentir a sensação que está tudo bem na sua vida, que está tudo certo na tua vida, e você cada dia mais distante de Deus, distante da casa, distante da comunhão, distante da ceia, e dizendo: está tudo bem na minha vida. E esses eventos que nós estamos estudando aqui, que nós estamos vendo aqui, para você vai ser um amontoado de nada.
vai ser amontoado de coisas sem sentido, porque já desceu morro abaixo. Não vai ter prazer em ler, não vai ter prazer em estudar, não vai ter prazer em estar diante do Senhor. É por isso que o diabo montou essa estratégia de deixar os crentes longe da palavra, porque ele sabe que à medida que o crente se aproxima da palavra, ele fica esperto, ele fica ligeiro, ele fica mais atento, ele procura colocar a vida dele mais diante do Senhor, para que ele possa ouvir o soar da última trombeta. Amém, meus irmãos? Ô Renato, faz para mim, senta ali, me ajuda aí agora. Tem 4 teclinhas, você vai sonar de baixo. Pastor, o senhor está frio? Está com calor? Quer dizer, tem 4 teclas aí, uma para lá, uma para cá, uma para cima, uma para baixo. Vai na de baixo, toca ela aí. Aí, pronto. Voltando aqui ao nosso assunto. Então, Israel está cá embaixo, toda a região norte, essa região da Mesopotâmia aqui, Babilônia, aonde os filhos de Jafé, Gomer, Tobal, e por aí vai, povoaram toda essa região e subiram. Está lá, Anatólia, antiga Anatólia, que é a Turquia. Então eles subiram, morro acima, Mesopotâmia, povoaram toda essa região, e é daqui que eles vêm. Avança. Sobre o contexto escatológico. Então, da onde vem essa identificação de Gog como sendo a Rússia, que hoje já não é mais um consenso? Hoje já não pode, não tem como afirmar que Rússia é Gog, dada toda a localização que nós fizemos aqui no mapa, da região do Cáucaso, do Mar Negro, do Mar Cáspio, aonde está localizado os filhos de Jafé. Hoje não tem consenso mais de ser a Rússia esse Gog, e sim essa região que nós acabamos de estudar, que nós acabamos de ver. É dali que vem essa confederação para atacar Jerusalém e o anticristo. Então, aquela região não está pensando mais em Deus, está pensando em poder. Eles não estão voltados para Deus. Para falar a verdade, nenhuma nação mais está pensando nisso. Não é mais uma coisa só da Europa. Não é mais só da Europa. Isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. De colocar Deus fora da história, isso acontece no mundo inteiro. Mas naquela região onde tudo começou, tem 1/3 da população. Sim. E tem pessoas lá que não têm acesso a nada. Sim. Você pega na região asiática ali, a China ali. Ali o povo ali é crente na marra. Irmão, lá na China você tem que ser crente. Nos países islâmicos você tem que ser crente, porque você sabe que você vai colocar a sua cabeça em risco, você vai colocar a sua vida em risco. Os ditadores tiraram a Bíblia, tiraram a palavra. Tudo. Não tem acesso. Mas tem metade da China lá, no budismo, como as pessoas citou Paulo. Não é a China em geral, tem uma parte da China que você pode exercer sua fé. Assim, mas... Sim, mas é uma igreja estatal. Mas o budismo não está. Ou seja, é uma igreja que o Estado controla. E agora está controlando tudo. Mas assim, tem parte que você, como você está falando, como todo lugar que é fechado, você é crente porque você tem todo Cristo mesmo. A frieza ela está vindo. E por que o islamismo está crescendo, o budismo está crescendo? Tudo faz parte de uma conjuntura apontando para um período final. Se os estudiosos que eu li estiverem certos e o anticristo vier realmente da região aqui, põe um mapa para mim aí, aí esse aí, se ele tiver que vir dessa região aqui, especificamente da Turquia ou do mundo islâmico, o islamismo tem que estar espalhado pelo mundo inteiro. A França daqui a alguns anos será islâmica, todo o país francês islâmico. Então é por isso que eles estão se expandindo, crescendo, porque se realmente vier daqui, dessa região norte, nós estamos vendo aqui, então ele tem que estar com bases no mundo inteiro. Uma coisa é certa, meus irmãos,
o homem da iniquidade, ele já está entre nós. Eu não sei dizer para você quem é, mas o homem da iniquidade, que diz Paulo lá em Tessalonicenses, ele já está entre nós, ele já está no cenário político, montando, sua base está sendo montada. Qual é a base? Qual é a base para o anticristo? A base para o anticristo, irmãos, ela é de caos, tá? É de caos. A base para o anticristo é uma base de caos político, de caos, só um minutinho, de caos político, de caos econômico, de caos social e de caos religioso. Essa é a base que o anticristo vai montar o seu governo, no caos, tá? Caos político, caos econômico, caos social e caos religioso. É aí que ele vem. Está entre nós, mas não sei se ele vai se acertar no tronco de Davi, se acerta. Aqui nessa conjuntura que nós estamos vendo aqui, se os povos do norte vêm contra Israel e vêm contra o anticristo, e ele vai dar conta de frear isso aqui, então logo os israelitas vão dizer: esse é o Messias, esse é o Messias, esse é o que vai sentar no trono de Davi. A falsa paz, que diz o texto sagrado. Então, querido, está tudo aí pronto, está tudo armado. A gente está se centralizando, né? A própria moeda da Europa, né? Vai ser uma moeda só, né? Sim, por exemplo, o que é mais caro para o ser humano? O que é mais caro para o ser humano? Eu digo ser humano. O que é mais caro para o ser humano é a sua liberdade. O ser humano não é um passarinho ou um bicho que você prende. Não, o ser humano é um ser que ele nasceu para a liberdade. Você vê lá, os caras estão tudo presos lá. O que esses caras pensam 24 horas? Liberdade, sair. Porque o ser humano não foi criado para ser preso, ele foi criado para ter liberdade. Liberdade de todos os níveis. O que é que está sendo tirado do ser humano? Mas que liberdade que tem na Coreia do Norte? O pessoal é tão tapado, eles não sabem o que é comunismo. Sim, mas não é nessa seara que eu quero entrar. O que eu quero dizer é que as liberdades, elas estão sendo tiradas paulatinamente. Paulatinamente as liberdades do ser humano. Por exemplo, hoje você, com o seu CPF, descobre tudo da sua vida. Os caras te viram de cabeça para baixo só com o número do seu CPF. Essa maquininha que você tem na sua mão, aquilo ali é a prisão, é o que mais tirou a nossa liberdade. Tudo por ali, se tem toda a informação sua, está ali. Sua vida está ali. Então o que é mais caro que está sendo tirado da humanidade, do ser humano? É a liberdade. Nossa liberdade está sendo tirada. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Não é só aqui, isso é no mundo. Porque o mundo precisa estar num caos. A humanidade precisa estar pedindo. A humanidade tem que estar pedindo alguém que dê jeito na situação. Não é só o Brasil, o mundo tem que pedir alguém que dê jeito nessa coisa, nessa bagunça. É a fome da tecnologia. Tá? E aí quando o homem perde a liberdade e que ele clama por um cidadão, o cidadão, o homem da iniquidade, apresenta a solução. E aí, se ele apresentar a solução, o que vai acontecer? A humanidade vai abraçá-lo como líder mundial. Ora, irmão, é simples você fazer a conta. Então, tudo que está acontecendo hoje, toda a conjuntura que nós estamos vendo hoje, está caminhando para isso. Avance. Volta um pouquinho aí, você já está achando mais aí. Então, sobre o contexto escatológico. Então, quando é que surgiu a Rússia? A partir de 1947, quando acaba a Segunda Guerra Mundial.
Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, aí é criado, os Estados Unidos criam um plano chamado Plano Truman. O que é isso? É um plano para uma ajuda econômica, financeira, para reestruturar a Europa, porque a Europa estava destruída pela guerra. Aí são duas potências que vão brigar pela hegemonia econômica e política nessa região, porque ela está destruída. Aí surge, meus queridos, a Guerra Fria. É a guerra pelo poder entre a União Soviética, da qual a Rússia fazia parte, entre a União Soviética e a América do Norte, para manter a hegemonia na Europa, que estava destruída. E aí nós temos uma guerra por esse poder, pela busca dessa hegemonia, para ver quem é que vai mandar no continente europeu, para quem é que vai mandar no cenário político. E de fato a América ganhou esse posto. Durante muitos anos a América, ela mandou e desmandou no mundo. Ela ditou regras para o mundo, porque nessa briga, nessa guerra fria que teve em 1991, com a extinção da União Soviética, é que a América ganha essa hegemonia. Então, alguém pensou, não, o grande vilão da história, o Gog lá de Ezequiel 38, tem que ser a Rússia, porque a Rússia fazia parte da extinta União Soviética e buscava essa hegemonia, como continua buscando essa hegemonia até hoje. Avança. Gog e Magog, seguindo a profecia bíblica, essas nações invadiram Israel para destruí-la completamente, nós já vimos. Mas Deus zela pela sua palavra, que guardaria o seu povo. Isso será feito nessa batalha sangrenta. O mesmo Deus que disse que ia espalhar, o mesmo Deus que disse que ia trazer de volta, o mesmo Deus que continua guardando Israel, porque Ele é fiel à sua palavra. Deus não é fiel a mim, irmãos. Você tem que saber disso, viu? Deus não é fiel a você. Deus é fiel a Ele mesmo. Tudo que Ele faz, Ele não faz não, Ele faz por amor a Ele mesmo. Ele faz por sua própria fidelidade. Não é baseado na minha fidelidade, nem na sua fidelidade. Tudo que Deus faz por mim e por você é pela fidelidade a Ele mesmo, por amor a Ele mesmo. Amém? Avança. Como a Rússia aparece nesse contexto? O texto deixa claro que Gog é chefe de Meseque e Tubal. Aí fizeram uma interpretação baseado em palavras, não em texto. A Rússia ganhou essa fama como sendo Gog, não por interpretação de texto, mas por interpretação de palavra, de fonética, de som de palavra. A palavra que dá origem ao nome chefe é Rosh, que significa cabeça, chefe. Rosh. Logo alguém, um cidadão chamado Gesem, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que lá na Septuaginta é traduzido por príncipe de Ros, que está em algumas Bíblias também. O texto de Ezequiel vai trazer lá, príncipe de Ros. Ros para a Rússia é um pulo. Avança. Para só um minutinho aí, volta lá. Aí aqui, aí vem lá, Meseque. Aí não, Meseque, a fonética, o som é quase igual. Então Meseque é Moscou. Aí Tubal, a fonética é igual a Tobolsk, que são duas grandes cidades importantes da Rússia. Daí surgiu essa ideia de Rússia como Gog, não da interpretação bíblica, porque pela interpretação bíblica, o cabeça não é a Rússia, mas vem da região do norte que nós acabamos de ver. Avança. Seguindo a profecia de Ezequiel, que nós estamos analisando, os povos que virão sobre Israel, conhecido como Confederação do Norte, tendo como cabeça Gog. Isso já não é consenso mais, seria a Rússia. Então aqui entenda-se como norte. Quem são esses? Pérsia, Estados Árabes. Vocês sabem que a África é um país muçulmano, um continente muçulmano, em sua grande maioria. A Alemanha e alguns povos asiáticos. Então a força militar que atacará não só Israel,
como o próprio anticristo. Vamos ler Daniel capítulo 9 e versículo 27. Daniel capítulo 9. Não. Daniel 9, 27. 9, 27. E ele firmará um conselho com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de unidade sobre a asa. Das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Pronto, o acordo de paz que será firmado com Israel, ele está dentro dessa grande batalha aí, que a confederação norte, sul, leste virá contra Israel e o anticristo, que nós vemos lá em Daniel 11, 40, capítulo 11, versículo 40 em diante, que virá atacar, ele com seu exército conterá esse avanço e fará essa aliança com Israel, e firmará essa aliança, que será quebrada no meio dessa aliança. Um acordo de 7 anos será quebrado no meio desse acordo, 3 anos e meio. Tudo bem até aí, meus irmãos? Avança. Aí, quem é que vai dar mais força ainda? Porque tudo que acontece, é os pentecostais que vieram com essa história de Rússia. Mas esse negócio não surgiu do nosso meio. Surgiu de um estudioso chamado Gesênio, no século XVIII. O versículo 40 diz: ora, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte virá com um turbilhão contra ele, Pronto. com carros e cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nos países, e os inundará, e passará para diante. Pronto. Quem é que tem acesso aos mares? Região norte que nós acabamos de ver. Tá? Então esse senhor aqui, Gesênios, é que deu essa ideia de que Rosh, a fonética, é igual Rússia. E daí surgiu que a Rússia é o famoso Gog. É claro que vocês vão continuar ouvindo que Gog é a Rússia, mas não por uma interpretação bíblica, mas por uma interpretação de fonética, de som semelhante de uma palavra e outra. Rosh, Rússia. Rosh, Rússia, então Rosh é Rússia. Rússia é o cabeça, Rússia é o príncipe, Rússia é o anticristo. Não tem nada a ver com a Bíblia, não. Agora, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, esse assunto entrou em pauta novamente, nos mostrando que o cenário está pronto para essa grande batalha contra Israel e contra o anticristo que a gente viu lá em Daniel capítulo 11, versículo 40. O reino do sul, aqui é o Egito, aliado de Gog. O Zezinho acabou de ler. Quem é o reino do sul? O Egito. Tá? Então está tudo pronto para que isso aconteça a qualquer momento. Pode ser que saia desse imbróglio aí, que nós estamos vendo aí, entre Rússia e Ucrânia. 41 diz: entrará na terra gloriosa, e dezenas de milhares cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Então é esse povo aí que nós estamos estudando hoje. Avança. Os amonitas, né? Isso. Aí, de novo, a região norte, filho de Jafé, Gomer, Togarma, Tubal, Meseque, Magog. Está vendo? Tudo na região da Ásia Menor, que hoje é conhecido como Turquia. Avança. O Egito se Região sul. De novo, o mesmo mapa, a mesma região, para ficar provado por A mais B, que a Rússia está lá em cima, a região norte está aqui, perto já de Israel. Avança. A mesma coisa, e aqui com um pouquinho de mais clareza, está vendo? Togarma, Gomer, Tubal, tudo na região norte. A Rússia está aqui, volta lá. Olha onde está a Rússia aqui, para cá, extremo, ao norte. Nos anos 80 estava
estava selada a Rússia? Sim, foi onde acabou em 90, culminando com o final do Império Soviético. Avança. Tá aí, ó. Tá? Então, meus irmãos, isso aí para nós é um alerta, para que nós vigiemos, coloquemos a barba de molho, porque essa batalha ela pode acontecer a qualquer momento. Avança. Tá? Ó, Israel, olha lá, amarelinha amarela aqui, Israel. Ó, aqui dá para ficar mais claro. Se você pegar aqui e traçar uma linha, ó, traçar uma linha região norte, ó, região norte, Turquia, e não a Rússia, como é falado. Região leste, tá vendo aqui, ó? Região leste, o desenho acabou de ler aqui, Egito. A região sul, cá para baixo, aqui para o continente asiático. Quienes rodeam Israel, quem ia ser Quienes? Não entendi. Quienes rodeiam Israel. Aonde você vê isso assim? Ah, tá. É as nações que rodeiam Israel. Quem são as nações? Turquia, Síria, Jordânia, Armênia, Rússia, Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Sudão, Etiópia, que está lá no texto, Egito, Líbia, na sua grande maioria, países muçulmanos. Tá? Então Israel não tem aliado aqui nesse lugar. O único aliado de Israel aqui nesse lugar é Deus, que ainda preserva esse povo em pé. Não consegue ser desbaratado. Por quê? Porque Deus tem uma promessa com este povo. Assim como a igreja. Assim como a igreja, que pode ser perseguida, pode ser massacrada, pode fazer o que quiser, mas ela não desaparece. Por quê? Porque Deus tem uma promessa, uma aliança com essa igreja, de preservar essa igreja e levar essa igreja para o céu. Então pode fazer o que quiser com a igreja, que ela não será destruída. Amém, meus irmãos? Avança. Ah, tá aí. Essa grande guerra tem data para acontecer. Não sabemos com certeza quando vai ocorrer, mas ela pode ocorrer antes do arrebatamento ou no início do arrebatamento. Então a gente tem que ficar atento, porque ela pode acontecer antes mesmo do arrebatamento. Essa grande batalha, ela pode acontecer nos nossos dias. E se ela acontecer nos nossos dias, aí então, obviamente, que o povo tanto está pedindo aí, cantando bonitinho, chorando, levantando o bracinho, dançando, pode vir o tal do avivamento que o povo pede. Israel era para sucumbir na guerra dos 12 dias. Não sucumbiu, porque Deus continua guardando. Avança. Israel, as batalhas do futuro. 3 grandes batalhas. Gog e Magog, essa que nós estamos falando aqui. Grande invasão à nação de Israel no fim dos tempos, por uma confederação de nações. Segunda batalha, batalha do Armagedon, aquela de Zacarias 14, que Jesus vem com a sua igreja e desbarata ali toda aquela confederação. É o chamado Armagedon. E a terceira grande batalha, que aí se repete, Gog e Magog, que não tem nada a ver com Ezequiel 38, mas sim com um indivíduo, que é a última rebelião de Satanás, aonde Deus vai purgar a terra, purificar a terra, e a Jerusalém celeste vai descer. Amém, meus irmãos? Você pode ver tudo isso aqui a olho nu. Alguém quer ver tudo isso acontecer? Amém ou não amém? Hã? A última é depois do milênio. Tá? E você vê, ó, irmão, eu estava ouvindo o pastor Luziel, e para passar essa aula, ele falou uma coisa, irmão. A gente bota tudo na conta do diabo, né? É o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Parece que o ser humano é ruim por conta do diabo. Mas diz o texto que ele vai ficar preso durante 1000 anos. Mas ele vai ficar ou já está? Não, ele não está preso, ele está bem solto. Soltinho. Ele vai ser preso durante 1000 anos. Mas a ruindade do ser humano é tanta que ele vai conseguir ainda arrebatar nações para atacar a Deus. Mesmo o ser humano aproveitando as benesses do milênio, Cristo reinando, o homem ainda vai se rebelar. Então o problema é o homem. Irmão, se Deus prendeu o diabo agora, não, vai acabar a ruindade do mundo. Se Deus prendeu o diabo agora,
tem que prender todos os outros. Amém, meus irmãos? Se Deus prendeu o diabo agora, falou: ó, diabo, acabou. Prender o ser humano e soltar o diabo. Deus falou assim: ó, diabo, acabou para você. E deixar só nós damos conta de acabar com isso aqui. Não precisa do diabo. Porque o problema não é o diabo. O problema é o pecado que está na alma humana, independente dele. Mas nós estamos em contato com o diabo direto, porque ele está num outro mundo, um mundo espiritual, onde a gente com os olhos não vê. Ele nos consiga trabalhando. Sim, mas se a gente tirar ele da jogada, é o que eu estou falando aqui no milênio, ele vai estar preso. Mas mesmo preso, o ser humano, com o seu pecado inato, vai se rebelar contra Deus. Então o problema em si não é o diabo. Por isso que eu sempre falo, o nosso maior inimigo somos nós, não é o diabo. Nosso maior inimigo somos nós. Se nós vencemos a nós mesmos, nós vencemos eles. Amém ou não amém? Se a gente vencer a nós, vencemos ele. O problema é vencer a nós. Vencer a carne. Aí que é o problema. Avança. Acabou? Pronto. Aí nós encerramos. Irmãos,